Quero cantar milhões e milhões de vezes com os meus amigos e irmãos, assim como os anjos cantam lá na glória. Eu dou louvor a Deus aqui na terra de todo o meu coração, de coração pra coração, porque o Senhor mudou a minha vida, de coração pra coração. Estou feliz só porque te encontrei. Milagres acontecem em minha vida, por isso é que eu não paro de cantar. Assim como os anjos cantam lá na glória, eu dou louvor a Deus aqui na terra de todo o meu coração, de coração pra coração, porque o Senhor mudou a minha vida, de coração pra coração. Estou feliz só porque te encontrei, de coração pra coração, porque o Senhor mudou a minha vida, de coração pra coração. Estou feliz só porque te encontrei. Estou feliz só porque te encontrei, te encontrei. Aqui chegamos pela fé, confiando em Deus. A palavra é fiel, não olharemos para trás, vamos com fé. Não voltaremos
Aqui chegamos pela fé. Aqui chegamos pela fé. As coisas impossíveis nas mãos de meu bom mestre entreguei. Aqui chegamos pela fé, confiando em Deus. A palavra é fiel, não olharemos para trás, vamos com fé. Não voltaremos, aqui chegamos pela fé. Aqui chegamos pela fé. Chegamos pela fé. Pela fé. Amém, muito boa tarde. Aqui chegamos pela fé. Sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão da Primeira Igreja Batista em Oiticica. Nós temos feito as transmissões diárias, aí, com exceção das férias pastorais, aí, não é? Encorajando, lembrando, incentivando a leitura da Bíblia. Hoje é o dia 321, né, dos 366 dias da leitura da Bíblia, e hoje estamos encerrando a primeira parte do livro de Isaías. Eu estou transmitindo aqui de casa, né? Hoje pela manhã não pude estar na igreja, um desconforto intestinal. Uma criança pergunta, tá vazando? Eu falei assim, não, pelo contrário, né? Aquele estômago embrulhado, e ontem até chegou a dar uma febre, inclusive, provavelmente uma infecção por algo que eu comi nessas férias que veio desembocar agora, né? Estou bem melhor nessa tarde e se estiver bem, à noite estarei na igreja. Mas já deixei sobre a vida do pastor Roberto lá, né? Porque isso é algo que a gente tem que ver, né? E amanhã vou ao médico para ver exatamente o que ocasionou. Provavelmente, eu não sou médico, né? Essa infecção, né? Algo que tem embrulhado meu estômago mesmo, né? Mas faz parte do processo. Quero agradecer o carinho da igreja, né? O carinho dos irmãos. Haveria até uma surpresa para nós nessa manhã, e aí não deu, né? Não tinha como prever isso, mas quero agradecer, né? Os irmãos pela manhã trabalharam, pastor Roberto, irmão Adjame, Nalva, Rafael, todos que falaram, ensinaram, cantaram. E vamos ver aqui, eu vou acompanhando aí nessa tarde como é que vai estar aqui, né? A vantagem é que eu moro em frente à igreja, mas eu preciso estar bem para que possa ficar lá, não é? E até pregar. Mas se eu não puder pregar também, tem outros bons, excelentes, melhores pregadores do que eu. Bom, obrigado por tudo e vamos então orar. Hoje também, não é? Dia 14, é aniversário da nossa irmã Mônica. Nossos parabéns à nossa irmã Mônica, né? Ao Jason, sua esposa, a sua filha. Deus esteja abençoando, continue abençoando, fortalecendo grandemente. Okay? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa tarde podemos estar falando a Tua palavra. Obrigado que o Senhor tem nos guardado. Obrigado pelo carinho da igreja, preocupação. Que o Senhor nos ajude nesse final de tarde, início de noite, no culto, com vida e se rendendo aos Teus pés. Começa a transmissão em Tuas mãos, nós te pedimos. Energia elétrica, internet, que seja uma tarde, uma transmissão para a Tua glória. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de mim, peço saúde, a Carla também, ao Arthur, ao Heitor, e que o Senhor continue guardando não só nós, como toda a família Pibo, né? Sabemos que tivemos um tempo de pandemia,
temos que ter todos os cuidados, né? Mas que o Senhor continue se fortalecendo. Esteja conosco nessa tarde, toma a tua serva Mônica no seu aniversário, sustentando o seu lar, a sua vida, guardando e salvando toda a sua casa. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém, queridos. Estou transmitindo aqui de casa, a iluminação não é tão organizada quanto lá do gabinete pastoral, a câmera é uma outra câmera que eu estou usando, uma câmera inferior, né? E aí, se eu ligar a luz aqui, ó, olha como é que fica. Eu vou ficar mais no escuro, né? Porque eu não tenho como ajustar a câmera aqui. Mas vamos então aqui nós temos, né, a leitura da Bíblia aqui. Nós estamos lendo a Bíblia toda, né, em um ano. Estamos encerrando aqui a leitura da Bíblia. E vamos já caminhando aqui para o final. Olha, já estamos aqui em Isaías, né? Vamos agora a Isaías parte 2, depois Jeremias de novo com Lamentações, depois Ezequiel e vamos terminar com Apocalipse, né? Então hoje pela manhã nós trabalhamos na igreja, os irmãos ali puderam acompanhar, quem não assistiu pode assistir a gravação, o livro de Isaías parte 1, discípulos de Cristo enviados como discipuladores ao mundo, né? E a partir de amanhã, a segunda parte de Isaías, discípulos de Cristo enviados como discipuladores levam libertação, né? A gente vai abordar bem aqui a libertação aí nas leituras, né? Dentro desse tema pastoral aí que nós temos trabalhado, né? No primeiro ano, igreja saudável, no segundo, igreja discipuladora, fechando igreja missionária, né? E agora nós vamos entrar em igreja centrada no Evangelho a partir de abril. A igreja centrada no Evangelho conhece a Deus, nós vamos estudar e conhecer a Deus, os seus atributos, né? E depois, vamos em 2022, 2023, se Deus permitir, Ele que é o dono da vida, é o Senhor da obra, a igreja comunidade discipulado, né? Então, tudo isso nós vamos estar trabalhando aqui. Vamos então aos comentários de hoje, desse domingo, 321. Nós estamos lendo hoje Isaías 30 a 33, e eu separei o capítulo 30, versículo 18. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vocês e se levanta para se compadecer de vocês, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurado todos os que nele esperam, né? As profecias de juízo e bênção continuam em relação ao Egito e à Síria, né? Isaías continua falando sobre o Messias. Ele é o profeta que mais fala do Messias, né? Em quantidade, né? Mas também em qualidade de informações muito precisas, inclusive. Mas eu quero destacar hoje a expressão "o Senhor espera". A missão de Deus é resgatar o homem e a mulher, formando uma família que o adore. Sempre esse é o alvo, desde o Éden, é ter uma família que adore por livre arbítrio do homem, né? Deus faz de tudo para que voluntariamente creiamos nele, nos rendamos ao seu plano redentor. Então ele faz os milagres, prega seu evangelho, tem a palavra, né? Em sua missão, o único e verdadeiro Deus simplesmente espera o quê? Anote isso aí. O nosso quebrantamento, arrependimento, confissão e rendição, para assim sermos restaurados, para fazer discípulos de Cristo a todos os povos. Deus nos espera e nós somos bem-aventurados ao esperar nele também. Ele espera de nós arrependimento, e ao nos arrependermos, né, nós esperamos a misericórdia e a graça dele. Não é obrigado a dar. Não é obrigado a dar. Isso é muito importante, né? Muita gente acha assim, né? Não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, Deus vai me dar. Não, ele vai dar quando ele quiser. E aí a pergunta de reflexão hoje é: qual a sua resposta à espera de Deus? Aí, o que Deus está esperando? Seu coração está quebrantado, né? Então, essa é a ideia. Bom, então fica aí então nossos... Deixa eu ver se temos mais alguns anúncios aqui. Não, né? Mas nós estamos só aqui fechando então a semana 46 e vamos entrar na semana 47 amanhã com Isaías parte 2, fechando o livro de Isaías, tá bom? Vamos então aos comentários. Sempre a programação de domingo à tarde ela é mais curtinha. E como eu tenho dito aqui todos os dias, há livros que não dá para a gente ler.
deveríamos até ler com mais calma, versículo por versículo de Isaías, um livro muito precioso. Mas a proposta é a leitura da Bíblia e sua meditação e aplicação. E quero voltar, no futuro, aí não sei quando ainda, uma leitura, quem sabe, em ordem cronológica. A gente vai começar lá em Gênesis, vai entrar no livro de Jó, né? Vocês vão entender, a gente vai ler Reis, Crônicas e Salmos ao mesmo tempo. Então é muito interessante, né? Pode ter que estar bem organizado, porque tem dia que a leitura vai ser cumprida, tem dia que a leitura vai ser mais curta, como é que a leitura é sempre cadenciada. Vamos lá, no capítulo 30, então, nós vemos a aliança contra o Egito. Quando eu olho assim para o lado, porque eu estou aqui, está na minha mesa, vocês não conseguem ver, né? Mas está cheio de livros aqui, minhas Bíblias, né? E embora a tecnologia esteja ao nosso recurso, mas eu ainda gosto do livro de papel. Se o áudio estiver baixo, você aumenta um pouquinho aí, porque às vezes minha voz ainda está se reaquecendo, né? E quem me conhece sabe que eu falo muito alto mesmo, né? Então vamos lá. A aliança contra o Egito, né? Ele vai falar dos filhos rebeldes, né? Que o versículo aqui, né? Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem consultar o meu espírito, diz o meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Isso é uma expressão muito importante de Isaías, porque um pecado chama o outro, né? Acrescentando. E aí você está se afundando. É tipo, não sei, queria utilizar o exemplo da areia movediça, né? Quanto mais você se mexe, mais vai afundando no pecado realmente ali, né? Então, eles estão descendo ao Egito, aí está falando agora sobre Israel, descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Abrigo à sombra, lembra do Salmo 91, né? A sombra do Onipotente é a ideia da proteção. No deserto, queridos, né? 50 graus para cima, qualquer sombra é muito bem-vinda. Então, era uma expressão muito comum dos povos desérticos, a sombra. Ao invés de buscar a sombra do Onipotente, estava buscando a sombra do Egito, né? Mas ele está dizendo aqui, olha, vai se tornar humilhação para vocês, né? E ali ele está dizendo aos príncipes, sobretudo aos líderes, né, de Judá, que dessa questão aí estavam buscando. E é muito interessante, nessa questão toda agora da Covid, por exemplo, muita gente diz assim, não, nossa esperança está na vacina, nossa esperança está na vacina. Claro que a vacina ela é um tratamento, né? Mas esperança é uma palavra muito forte na Bíblia. Esperança é depositar tudo na esperança. E quando a gente deposita tudo, está dizendo o seguinte, Deus, então não é a nossa esperança mais. Tem a ciência, tem a vacina, tem o médico tal, né? Tem a receita tal, né? Às vezes a gente fica meio doente, o pessoal já manda umas receitas. Olha, faz isso, toma tal, né? Mas eu me lembro que quando você não tinha muitos recursos, quando era criança, minha mãe mesmo, não sendo evangélica, fazia suas rezas, suas orações ali, suas preces, porque não tinha recursos, né? E me parece que a gente fica muito autossuficiente porque tem recursos hoje, né? Mas não ora, né? Essa noite mesmo foi uma noite difícil, eu não dormi essa noite, né? Acordando toda hora, né? Tomando uma medicação, mas orando. Falei, Senhor, eu quero melhorar, eu quero estar com o povo do Senhor, né? Mas, se não melhorar, eu procurarei o médico, mas eu tenho que procurar ao Senhor. Então, às vezes, sem perceber, nós confiamos mais nas pessoas ou em poderes do que em Deus, né? Isso ele vai falar muito. Então, ele vai falando sobre a questão do Egito, né? E tem aqui sempre, no 7, ele diz, pois quanto ao Egito, o seu auxílio é vão e inútil, por isso eu o chamo de besta, né? Em hebraico, Raab, né? A ideia do monstro, né? Ele não tem a ver com a Raab, né? Aquela lá de Jericó, né? Que nada faz, né? E ele diz o seguinte, né? Agora vá, né? Escreva isso numa tabuinha diante deles, escreva num livro para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre, perpetuamente. Então, a ideia de que a palavra de Deus ser registrada, né, e a gente poder ler, que privilégio, né? Olha o 9. Porque este é um povo rebelde, são filhos mentirosos, né? Filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. E aqui, né? Opa, passou aqui muito aqui, né?
Vamos aqui então no 10. Deixa eu ver se peguei o 10 todo. Eles dizem aos videntes. Vidente era sinônimo de profeta. Na grande maioria são profetas homens de Deus, mas existem os falsos videntes como falsos profetas. O que eles dizem para os videntes de Deus? Não tenham mais visões. E aos profetas, não profetizem para nós o que é reto, digam-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. Tem gente que está pagando hoje para ser profetizado ilusão na vida dele. Gente que tem prazer em ser enganado. Isso que eu prego o evangelho, para que as pessoas tenham conhecimento da Bíblia. Por isso que eu estou fazendo o esforço da leitura da Bíblia toda. E agora, né, a partir de abril, o esforço de conhecer as doutrinas, para que o povo não seja, como diz lá o texto bíblico, levado como criança, né, como para lá e para cá, né, porque não sabe o caminho, porque desconhece. Né? Isso é muito importante. Né? Mas aí, né, ele fala do muro, e esse tudo. Os capítulos são bem longos, né, no dia de hoje, né, mas muito importante. Também, assim como tem a profecia, né, e às vezes é o juízo, também ela fala sobre promessas consoladoras. Né? E aqui ele diz: por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vocês e se levanta para se compadecer de vocês, porque o Senhor é Deus de justiça, bem-aventurados todos os que nele esperam. O versículo de hoje, né, para a reflexão de hoje, e a gente pode ver sempre isso. As profecias não são apenas, elas são duras, mas elas sempre trazem uma palavra de esperança. Se houver arrependimento, há esperança. Né? E ele vai falando, então, tudo que Deus tem feito, né, para poder o povo ser chamado a atenção ali. E, por exemplo, ele diz: o Senhor lhes dará chuva para as sementes que vocês semearem na terra, e também lhes dará o alimento que a terra produzir, o qual será farto e nutritivo. Naquele dia o gado de vocês pastará em lugares espaçosos. Né? Então isso é muito importante. São as promessas. Havendo arrependimento, né, o Senhor... sabe como é que é? Porque se consciente ou inconscientemente nós resolvemos andar longe de Deus, comparando ao Salmo 91, a gente como se estivesse andando fora da sombra, e queimando. Né? Então, a misericórdia do Senhor às vezes move essa sombra, mas ele não é obrigado a mover a sombra, porque ele é soberano. Né? Outras coisas acontecem conosco, né? A gente acha assim, meu Deus, que livramento. Né? Livramento. Mas não precisava. Quando nós voltamos agora, né, de avião, na hora de separar os lugares, quando eu terminei de separar os lugares para sentarmos na mesma fileira, o meu número de lugar não entrou um outro número. Isso acontece porque alguém no mesmo sistema estava fazendo também e clicou antes no complete. E tentei ligar para a empresa de avião para poder trocar, e não consegui. Não consegui. Fui então, quando cheguei no aeroporto, né? Queria sentar todo mundo junto, tentou passar mal, tá ali junto com a família, avião cheio, a gente fica preocupado, né? Olha, o avião está cheio, senhor, não tem vagas. Tá bom, tá bom. E aí, quando nós entramos no avião, eu vi que do lado do Arthur, na janela, o Arthur estava no banco do meio, são 3 bancos por fileira, né? A janela estava vazia. Aí o avião fechou a porta, eu falei pro aeromoça, olha, cadê o cliente daqui? E, ó, todos que tinham que entrar já entraram, ninguém mais entra agora porque o avião já foi fechado. Aí eu falei, meu Deus, e eu preocupado que eu queria um lugar para todo mundo, né? Fiquei nervoso. O Senhor, na sua misericórdia, moveu uma sombra ali, não é? E deu ali um lugar ali de janela. Então ficou os 3, né, ali sentadinhos juntos e eu fiquei sozinho, né? Quer dizer, ficou um banco do meio e do outro lado um jovem lá também. Então, são coisas que acontecem, livramentos de acidentes, né? Tantas coisas que nós nem lembramos e nem sabemos, só a eternidade vai revelar. Mas é misericórdia do Senhor. Nós não somos dignos disso, e Ele é bondoso. E quando Ele entende, né, Ele sabe o que é melhor. E tudo tem um propósito, porque há um céu. É maior do que eu. Há um propósito. Né? Vou falar também agora sobre a Assíria. Né?
que é muito importante também. A Síria vai ser um grande império. Eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo na sua ira, no meio de espessas nuvens. Os seus lábios estão cheios de indignação e a sua língua como fogo devorador, né? E então ele diz aqui: sua respiração é como torrente que transborda e chega até o pescoço. Ele vem peneirar as nações, peneira de destruição, porá na boca dos povos um freio para fazer com que ande errante. Gente, muitas das vezes nós não conhecemos a Deus. Então, se você não conhece a Deus, como é que se conhece a Deus? Não é nada misterioso, é a palavra dele, porque a Bíblia, né, ela é a palavra de Deus. Então, Deus se revela. A gente chama de autorrevelação. Então, ele se revela. Então, para conhecer a Deus, eu tenho que conhecer a palavra dele. Uma vez que essa palavra ela é aplicada no meu coração, na minha mente, nas minhas ações, né, esse conhecimento ele vai ficando mais íntimo e não apenas um conhecimento, digamos assim, técnico. Não é possível, por exemplo, uma pessoa ser um excelente estudante de teologia não ter nenhuma intimidade com Deus, né? Ou pode achar que tem uma intimidade com Deus, mas não conhece a Deus, porque a intimidade que ele tem é com Deus que ele criou na mente dele. Né? Mas o Deus da palavra de Deus, o Deus verdadeiro, o Deus único, ele é o Deus que ama, mas é o Deus que é justo. Textos como esses, da ira de Deus, nós vamos estudar muito a partir de abril, né? Assustam as pessoas. As pessoas querem ouvir que Deus é amor, é aquilo que eu falei, pagam para pregar ilusões, profetizar ilusões. Mas é importante a diferença do medo e do temor, né? Você temer é o respeito, saber quem é Deus, quem é você. Não se pode perder o respeito aí, né? Mais aqui, né? E ele vai falando então sobre a Síria, né? Que é um reino muito importante também aí. No 31, ele vai continuar falando ainda sobre o Egito, né? Continua ainda a dura crítica, né? Os que descem ao Egito em busca de socorro, estribam nos carros, cavalos deles, né? Confiam nos carros de guerra, né? E em cavaleiros porque são fortes, mas não olham para o Santo de Israel nem buscam o Senhor. Então, isso é muito importante, né? A vinda do anticristo, por exemplo, dentro da escatologia, é de alguém que as pessoas vão colocar uma esperança ali, uma confiança, mas não por amor, por medo. Se você não adorar o anticristo, né, a besta, né, você vai ficar sem emprego, sem casa, né, vai ficar preso, à míngua, perseguido. Então, é tipo a Pax Romana, que era o conceito do Império Romano de controlar, a coerção, né, para manter ali. Então, mas o Senhor não. O Senhor ele vai diferente realmente, né, das pessoas buscarem ao Senhor e confiarem nele, né? Mais aqui que eu separei para vocês, né? Assim, como uma ave paira sobre o seu ninho, assim o Senhor dos Exércitos defenderá Jerusalém. Ele a defenderá e salvará, culpará e livrará. Então, as promessas são inúmeras para Jerusalém, né? Tem a ver com a graça de Deus, mas também tem a ver, ou muito mais tem a ver com a conversão desse povo ao projeto de Deus. Porque muitos judeus não reconheceram ainda Jesus como Messias. Uma vez que eles reconhecem, as promessas vêm aqui realmente, né? Olha que coisa bonita aqui, o 6 e o 7. Ó filhos de Israel, voltem-se para aquele contra quem vocês se rebelaram tão profundamente, pois naquele dia cada um de vocês jogará fora os ídolos de prata, os ídolos de ouro, que suas mãos pecaminosas fabricaram. Essa tradução, né? Então, as próprias mãos fabricaram, né? E vão jogar fora porque vão adorar somente ao Senhor. E é claro que a expressão ídolos ela é muito mais do que um objeto. Pode ser um ser, pode ser uma ideia, pode ser até pessoas, né? Em Isaías 32, a gente vê aí um pouco mais sobre o Messias e o seu reino, né? Um reino de justiça, e isso daí é muito importante. Eis aí um rei que irá reinar com justiça, os príncipes que irão governar com retidão, né? Que mais aqui? Ele vai falar como é. Interessante, deixa eu só fechar isso aqui com vocês, ó. Porque a gente fala de corrupção hoje no Brasil, né? Aqui diz o seguinte: quanto ao fraudulento,
fraudulento, os seus projetos são maus. Ele planeja intrigas para, com as palavras mentirosas, arruinar os necessitados, mesmo quando a causa dos pobres é justa. Né? Então, mesmo quando a causa dos pobres é justa, o fraudulento ele corrompe. Então, o reino de Deus, o reino do Messias, vem trazer justiça nesse tempo, né? E no tempo vindouro, sobretudo. Né? A contribuição do cristianismo para a história, né, da humanidade, ela é muito grande. Ela trouxe ordem ao caos. Né? Claro que isso está acabando, porque o interesse do caos, o caos gera ansiedade. As pessoas ficam buscando para lá e para cá. Né? Mas esse é o melhor tempo para a igreja pregar o evangelho, porque foi no caos que a igreja começou a pregar o evangelho, né? E tudo. A advertência contra as mulheres de Jerusalém, né? E ele vai fazendo... ele usa uma expressão interessante aqui. Vocês, mulheres que vivem tranquilas, levantem-se e ouçam a minha voz. E vocês, filhas que estão confiantes, escutem o que eu vou dizer, né? Ele fala, mulheres que vivem tranquilas, né? Ou seja, não estão nem aí, não é, para a realidade aí, né? E ele vai falando, olha, virão espinheiros, ervas daninhas, né? Isso daí é muito importante a gente entender aqui grandemente, né? Mas ele tem as promessas aqui, né? O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras, em lugares quietos e tranquilos, né? E bem-aventurados são vocês que semeiam junto a todas as águas e deixam os bois e os jumentos pastarem em liberdade, né? E aí, concluindo, né, o capítulo 33 vai falando sobre a Assíria ainda, né, sobre Jerusalém, e ele diz assim, tem muito essa expressão aí, né? Jesus vai usar algumas expressões como essa expressão aí, né? Ai de você destruidor que nunca foi destruído, ai de você traidor, né? Que nunca foi traído, quando você acabar de destruir será destruído, quando acabar de trair será traído, né? E aqui ele tem um clamor, Senhor, tem misericórdia de nós. Em ti temos esperado, sê tu nosso braço, manhã após manhã, e a nossa salvação no tempo da angústia. Né? Então ele vai falar aqui. Né? Sempre na crise você tem que lembrar do caráter de Deus, porque a gente esquece. Então nessa crise ele diz, o Senhor é sublime, sublime, pois habita nas alturas, encheu Sião de retidão e de justiça. Né? Então isso é muito importante aqui. O que mais aqui? O 10. Agora me levantarei, diz o Senhor, agora me erguerei, agora serei exaltado. Né? Então isso é muito importante. Vocês que estão longe, escutem o que eu fiz. Vocês que estão perto, reconheçam o meu poder. Né? E ele diz assim, em Sião os pecadores estão atemorizados, o temor se apodera dos ímpios. Eles perguntam, quem de nós habitará com um fogo devorador? Quem de nós habitará em chamas, com chamas eternas? Né? E aqui ele diz, né? Lembra muito dos Salmos, né? Aquele que anda em justiça e fala o que é reto, olha, Salmo 15, que expressa o ganho da opressão, que com o gesto de mãos recusa aceitar suborno, que tapa os ouvidos para não ouvir falar dos homicídios, que fecha os olhos para não ver o mal, né? Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado e a água nunca lhe faltará. Não está dizendo que a salvação é pelas obras, mas quem é salvo pratica essas obras. E aí a incoerência, Isaías está lá no primeiro capítulo, dizer que serve a Deus e presta culto falso para ele e vive errado. Isso não mostra, né? Ali. Desonra, né? E mente, porque todo mundo sabe que a pessoa ali nunca foi, né? Digamos hoje, cristã, né? Que mais aqui? Para concluir aqui. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Né? 24. Nenhum morador de Jerusalém dirá estou doente, porque o povo... Perdão, nenhum morador de Jerusalém dirá estou doente. O povo que habita nela terá o seu pecado perdoado. É muito claro a questão da direção profética do juízo e do perdão à espera do arrependimento. Né? Que Deus a todos abençoe, queridos. Obrigado aí pelo carinho de vocês, pelas orações. E espero ter saúde para estar à noite com vocês. Nesse momento, aqui forçando um pouquinho, estou em casa, né, no meu escritóriozinho, né? No quarto que eu transformei em escritório. E está bem calor no Rio de Janeiro agora, então
me cuidando um pouco aqui para tomar uma medicação preventiva para esse embrulho no estômago, né? Mas ainda não me sentindo muito bem. Amanhã ainda vou ao médico para fazer alguns exames, mas se estiver melhor, caminharei na igreja. Se não, tenho certeza que vai ser uma bênção o culto hoje lá. Deus a todos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa tarde, pela tua palavra explicada. O Senhor continue a nos ajudar a sermos restaurados para restaurar vidas. Que a restauração seja algo sempre constante em nós. Muito obrigado por tudo. Abençoe o culto logo mais à noite. Toma a nossa saúde, nossa vida. O que oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém, queridos. Que Deus a todos abençoe. Vamos encerrar com uma canção que você conhece bem, né? Que fala sobre a volta de Jesus. Vem já. Um abraço e até amanhã na transmissão, da noite. Manso e suave, Jesus está chamando, chama por ti e por mim. Eis que ele a porta espera, velando, vela por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já, vem já. Se suave, Jesus está chamando, chama, ó pecador, vem. Pois que esperamos Jesus convidando, convida-te sim a mim. Oh, não desprezes mercê que está dando, sim, dando a ti, dando a mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já. Se suave, Jesus está chamando, chama, ó pecador, vem. Correm os dias, as horas se passam por ti, por mim. Trances de morte por fim nos esperam por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus está chamando, chama, ó pecador, vem.
chama.